Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos o renovo do Senhor em nossas vidas, queremos elevar o nosso coração, elevar os nossos olhos para Ti. Queremos, Deus, nos entregar completamente ao Senhor, queremos colocar a nossa vida, queremos colocar o nosso coração no Senhor, ou não queremos jamais, Deus, buscar outro socorro, buscar outra fonte que não seja o Senhor. Vem presença de Deus, vem presença de Deus sobre as nossas vidas, vem presença de Deus nos envolvendo aqui nesse momento. É hora de buscar, é hora de se envolver com Ele, é hora de você nesse momento entregar o seu coração, colocar o seu coração na presença do Senhor. Aleluias, aleluias. Ora labassore canta, labassore canta, labassore canta, labassore canta, labas. Vem nos envolvendo, Senhor. Vem nos envolvendo, Senhor. Queremos mais da Tua presença. Queremos mais da Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos buscando, Senhor. Estamos buscando a Tua presença aqui nesse momento. Estamos buscando envolvimento contigo aqui nesse momento. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos enchendo, nos envolvendo aqui nesse momento. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, não deixe que ninguém fique disperso, não deixe, Espírito Santo, que nada tire a nossa atenção, não deixe, Espírito Santo, que nada tire o foco, que nada seja o nosso foco, que o nosso foco seja o Senhor. Estamos aqui na Tua face, Deus, estamos diante da Tua face, Deus, queremos mais do Senhor. A Tua palavra diz: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós queremos conhecer-te mais e mais, queremos mais da Tua presença em nossa vida, queremos mais do Teu mover em nossas vidas. Aleluias, aleluias, aleluias. Vá dando glórias a Deus, vá dando glórias a Ele nesse momento. Abraão, enquanto ele esperava a sua promessa, ele não se enfraquecia, mas ele se fortalecia, e ele dava glórias a Deus, ele dava graças a Deus, porque ele sabia que o seu milagre iria chegar, ele sabia que o seu socorro viria do Senhor. É hora de buscar, é hora de buscar, é hora de se envolver com Deus, é hora de entregar o seu coração, é hora de rasgar o seu coração na presença do Senhor. Ele disse que nós não temos mais que rasgar as nossas vestes, mas temos que rasgar o nosso coração na presença dEle. Temos que rasgar as nossas vidas na presença dEle. Vem presença santa, vem presença santa, vem presença maravilhosa sobre as nossas vidas nesse momento. Nos entregamos ao Senhor, Pai. Toma a direção desse culto, Pai. Toma a direção, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. E nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos aplaudir o nome dEle, que Ele merece. Dá para ser mais forte, hein? Ele merece. Amém, pessoal? Podem sentar. Estamos aí mais uma vez aí nessa missão aí, né? Essa oportunidade, essa honra de poder trazer uma palavra. Gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Acharam? Pergunta aí para o seu irmão aí, pergunta aí, de onde vem o seu socorro? Pergunta aí para ele aí. Agora pergunta a ele assim, de quem vem o seu socorro? O que ele falou aí para você? Vem da onde? Vem de Deus? Então, vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Alguns exemplos aqui relatados aqui na Bíblia. Acharam aí? 2 Crônicas 15? Versículo 1 em diante. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele.
E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Então nós podemos ver aí um exemplo de uma vida, né, como o pessoal costuma dizer lá fora, né, uma vida sem lei. Uma vida onde não tem uma lei estabelecida, não tem uma lei a ser seguida. Era a maneira que o povo de Deus eles estavam vivendo. Eles não tinham sacerdote que haviam os ensinados. Depois, mais à frente, quando Jesus vem, Jesus explica o motivo, dizendo: Jerusalém, que mata os profetas. Eram esses que Jesus ele estava dizendo, e que viria juízo sobre eles exatamente pelo fato de que eles matavam os profetas, e pelo fato de que nós vamos ver um exemplo mais à frente de alguém que não aceitou a palavra, de alguém que não aceitou aquilo que Deus tinha para dizer para ele, e acabou por fim ferindo uma pessoa que estava ali para fazer o seu bem. Mas aqui no versículo 2 está dizendo: e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Nós temos que entender que Deus ele está conosco, não é enquanto, não, eu estou na igreja, eu venho para a igreja, todo domingo eu estou na igreja, eu estou todos os dias, eu leio a Bíblia, mas a nossa vida ela não é vivida apenas na teoria, não é apenas, eu li a Bíblia, eu já fiz uma oração com Deus ali, eu orei ali 2 minutinhos ali, e está tudo certo. Nós não podemos jamais ter as coisas de Deus soltar no piloto automático, como se fosse bater um cartão. Eu fiz aqui uma oração aqui de 1 minuto aqui, então está tudo certo, então eu já orei. Quando Deus, como nós cantamos aqui, o Cordeiro que está no trono, Ele apacentará e nos servirá de guia. Então, se Ele é o nosso guia, nós devemos buscar as direções em Deus. Nós não devemos viver uma vida, como diz aqui o versículo 3, e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas tinha um fato aqui em comum aqui que eles faziam, versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertiu ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Aqui nós podemos ver a fidelidade e a bondade de Deus. Quando Salomão, ele apresenta aquele templo para Deus, e aí ele faz um pedido a Deus. Quando, por algum motivo, por peste, por seca, ou quando o povo pecasse, se eles buscassem a Deus, se eles poderiam achar Deus. E Deus disse: sim, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão motivo de escárnio. E aqui mais uma vez Deus está dizendo que se nós buscarmos a Ele, nós iríamos sim achá-lo. E a misericórdia de Deus ela estava sobre o povo de Israel. Deus ele estava ali para que o povo de Israel, ele queria fazer muito mais do que aquilo que ele já tinha feito no povo de Israel. Mas às vezes nós limitamos o plano de Deus na nossa vida. Às vezes, exatamente por estar sem sacerdote, às vezes por viver uma vida sem lei, uma vida fora da direção, da direção que Deus nos dá, é o que acontece. Na sua angústia, eles iam lá e buscavam a Deus. Mas quando ali passava a situação, eles voltavam a viver toda aquela vida que antes eles viviam. E aí, no versículo 5 também está dizendo que naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Eles buscavam a Deus, eles resolviam seus problemas. Mas, sabe, você já teve aquela sensação? Tem pessoas aqui que vão poder se identificar um pouco mais. Quando parece que você tem tudo, mas ainda te falta algo. Você sabe que é Deus ali que te está faltando. Talvez para eles fossem assim. Talvez eles teriam ali
Ah, não, eu estou cheio de gado, eu estou cheio de ovelha, eu tenho dinheiro. Mas eles não tinham paz. Eles não tinham aquela paz que, como a palavra diz, a paz que excede todo o entendimento. Por conta disso, sobreviviam as angústias. É certo que a palavra ela nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas no caso deles, eles estavam em desobediência à palavra. Por conta disso, vinham todas essas situações sobre a vida deles. Como eu ouvi uma frase essa semana. Jesus ele disse que nós teríamos aflições, não precisa procurar mais. Se eu já for ter as aflições que Jesus disse que eu teria no mundo, não preciso procurar mais. Para que mais problema? Quem aqui quer problema? Alguém quer ter problema aí? Então a gente vai orar aí no final do culto aí. A Carol, o Jonatas levantaram a mão, a gente vai orar para Deus mandar uns problemas aí para eles. Tá amarrado, gente. Deus não é esse Deus aí que, que dizem por aí não. Mas não devemos viver dessa maneira. Está dizendo aqui que o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Porque a palavra diz que Deus, Ele seja todavia o homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro. E Ele disse que Ele estaria conosco. Ah não, mas Deus Ele me ama, Deus Ele quer o meu bem, claro. Mas Ele não pode estar conosco se nós não desejamos estar com Ele. Ah não, mas eu quero estar com Ele. Mas isso não se diz só com as nossas palavras. Tanto que Jesus chegou a dizer sobre o povo de Israel, esse é um povo que com os seus lábios eles me honram, mas é um povo de coração impuro. É um povo com um coração que Deus chega a dizer que eles eram obstinados. Eles não ouviam a voz de Deus. Eles queriam ouvir, na verdade, aquilo que eles queriam ouvir. Tanto que numa situação eles vão até o profeta e dizer, profeta, olha, nós precisamos de uma direção de Deus e nós queremos saber se nós podemos descer ao Egito. Sinceramente, tem coisas que nós não precisamos pedir a Deus, perguntar a Deus, Senhor, o Senhor quer que eu volte para o mundo? Qual vai ser a resposta de Deus? Qual é o pai que vai querer o filho longe da presença dele? Era óbvia a resposta de Deus, mas eles foram lá para poder buscar essa resposta lá com o profeta. E o profeta falou, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar saber o que Deus quer, qual a direção que Deus vai dar. Mas vocês vão ter que ouvir. Vocês vão ter que estar dispostos para o sim e para o não. Vocês estão dispostos? Não estamos dispostos. A palavra que o Senhor nos der, nós vamos ouvir. Foi o que eles disseram lá para esse profeta. E aí o profeta se consagrou, o profeta buscou a Deus, o profeta foi lá e buscou a direção de Deus. No fim do tempo, no tempo que eles combinaram, eles voltam lá. E aí profeta, qual a resposta que vocês têm? Olha, Deus falou que não. Deus falou que vocês não podem voltar ao Egito. E sabe qual foi a atitude do povo? O Senhor não tem te enviado a nós. Tu dizes mentira, dizendo para eles. Porque na verdade eles procuraram o profeta já com uma resposta no coração. E a palavra de Deus ela não é assim. Não é como aquela caixinha de promessas, onde você ouve lá e tem lá, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele está contigo, o Senhor vai te abençoar. Nós temos que aceitar toda a palavra que ela procede da boca de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não, só da palavra boa. Aquela que é ruim, arrepender-vos não. Santificar-vos não. Que isso? Mas agora, arrepender-vos eu quero. Ah não, buscar é o Senhor. Aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. Não, Senhor, eu quero essa palavra, Senhor. Então eu vou buscar o Senhor. Aí eu buscar o Senhor, o que? Senhor, obrigado por mais um dia, levanta e vai embora. Quando Deus, Ele está nos chamando para a oração. E a palavra diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar um tempo que Jesus disse que vai chegar um tempo que não é tempo de trabalhar. Vai chegar um dia que não vai ser o dia, ah não, eu vou buscar a Deus agora. Não, o que você tinha que fazer, você fez lá embaixo. Você fez naquele tempo. Então temos que buscar a presença de Deus. E está dizendo aí, que eles estavam desse jeito, sem lei, sem sacerdote que os ensinasse. E aí, chega agora o versículo 16. Vamos ver qual é a consequência disso. Capítulo 16, versículo 1. Acharam?
Versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon e a Dan e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, que deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa o quê? Se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º de seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41. Então nós vemos aí um exemplo e uma consequência da vida que já era vivida ali naquele lugar. O povo de Israel, eles não tinham ali sacerdote, eles não tinham a lei de Deus no seu coração. Por conta disso, quando veio o tempo, que era o tempo ali de ele buscar a Deus, só para nós termos uma noção, esse rei Asa, ele foi um rei que, quando ele saiu para a batalha, ele se viu cercado. Ele se viu cercado. De um lado tinha um exército, tinha 400 mil vindo à sua frente, e mais 400 mil tinham dado a volta para poder pegá-los por trás. Era uma situação muito difícil, uma situação que aos olhos deles era invencível. Mas ali naquele momento ali, eles gritaram pedindo ajuda de Deus, e Deus deu a vitória para eles. E aí ele sai dessa situação. Agora entra esse rei Baasa e vem para poder afligi-lo, vem para poder cercá-lo. E ele, ao invés de elevar a sua confiança novamente a Deus, ele se esqueceu da lei de Deus. E lá em Provérbios 31, a mãe do rei chamado Lemuel, dando conselhos a ele, disse: Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, porque o vinho faz com que o rei ele se esqueça da lei de Deus. Então, Apocalipse também, capítulo 5, versículo 10, a palavra diz que Deus ele fez de nós reis e sacerdotes. Hoje, esses reis somos nós. Então a palavra está dizendo, não é próprio dos reis beber bebida forte, nem se esquecer da lei de Deus. Esses daqui, eles se esqueceram daquilo que Deus tinha dito ao coração dele. E aí, por conta disso, agora, quando vem a palavra de Deus, ele não sabe reconhecer que era Deus falando com ele. Por mais que ele tinha errado, ao erro nós já estamos expostos. O homem ele já é imperfeito pela sua natureza corrupta. Mas Deus envia a sua palavra. Olha, Asa, você errou. Você não devia ter feito isso. Você devia ter confiado em Deus. E a atitude dele, não, prende esse cara aí. Prende esse cara aí, porque esse cara aí não tá falando segundo Deus, não. Eu não quero ver esse cara falando, não. Prende esse cara. E aí, manda prender o profeta.
E o profeta ainda chega a dizer para ele, versículo 9: porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Então, nisso que ele não foi com o coração perfeito para com Deus. E a maior maldade que o ser humano ele pode ter é o desprezo para com a palavra de Deus. É o desprezo para aquilo que Deus fala ao ser humano, e o ser humano ele não ouve. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, sobrevirão dias difíceis, sobrevirão dias trabalhosos. Haverão tempos que as pessoas elas deixarão de seguir a sã doutrina, e elas não vão mais aguentar ouvir a sã doutrina. E aí, essas pessoas vão arrumar para si um bando de mestres, que vai dizer para elas o que elas querem ouvir, e não aquilo que é a palavra de Deus, e vão dizer: não, essa pessoa aqui é o meu mestre, aquele lá não. Quer ver um outro exemplo? Você pode ler depois, mais à frente, Josafá, capítulo 17. Josafá é um homem que, quando Josafá, ele vai lá, fala assim: não, antes de nós irmos para a batalha, vamos buscar Deus, vamos saber aquilo que Deus quer para nós. Josafá era um homem que tinha a lei de Deus no seu coração, e aí fala para esse homem: não, vamos lá buscar Deus, vamos lá, o Acabe, saber qual a direção de Deus. Aí o Acabe, ele reúne 450 profetas, que diziam aquilo que ele queria ouvir. E o que ele queria ouvir? Não, você pode ir para a guerra, você pode ir para a batalha. Só que a pessoa que tem a lei de Deus no coração, Jesus disse que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. E Josafá: opa, isso aqui não é meu pastor. Isso aqui não é o meu pastor. Olha, não tem mais nenhum profeta aqui não. Ah, tem um, mas eu odeio. Eu não gosto dele, porque ele nunca me dá uma palavra boa. Era a maneira que Josafá, que Acabe, ele vivia. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Por conta disso, por várias vezes, Deus ele foi bom com Acabe, chegando até numa situação em que Acabe ele perderia a batalha. Deus deu a vitória para ele, demonstrando a sua bondade para com ele, dando oportunidade para que ele pudesse se arrepender e ouvir a voz de Deus. Mas ele decide não ouvir a voz de Deus. Ele decide pegar aquele profeta que na verdade estava ali para livrar a vida dele, porque se ele fosse para aquela batalha, ele iria morrer, como de fato ele morreu. E ele não entendeu que aquele profeta, na verdade, que aquela palavra, por mais que, como Hebreus 12 diz, que a repreensão na hora não é boa, ela não produz alegria. Ninguém é repreendido e na hora fica feliz da vida. Puxa, fui repreendido. E aí, fulano, por que você está feliz? Poxa, cara, tomei a repreensão agora, eu estou feliz da vida aqui, cara. Olha, mas foi aquela lavada, foi aquela assim de deixar sem chão. E aí, não, estou feliz da vida aqui, glória a Deus, tomei a repreensão. Ninguém fica assim. Ou tem alguém assim? Tem algum crente assim? A palavra diz que não. Na hora não é motivo de alegria, mas depois sim produz esses frutos de alegria. É depois quando nós olhamos assim e vemos assim: poxa, Senhor, o Senhor me livrou disso aí. Talvez se ele fosse para a batalha, se ele não fosse para a batalha, ele poderia lá depois ver: caramba, o exército perdeu, se eu estivesse nessa batalha eu estaria morto. Mas ele não, ele decidiu desprezar a voz de Deus e na verdade seguiu o que ele queria, ir para a batalha. E aí no meio da batalha ele é ferido e acaba morrendo, porque na verdade ele não foi ali aquilo que ele morreu por causa da flecha. Foi a flecha lá que alguém entesou e atirou nele. Não, ele já tinha morrido antes. Ele desprezou a voz de Deus. Porque se ele estivesse na batalha, a flecha teria atingido ele? Não. Mas ele decidiu seguir aquilo que ele queria. E por decidir seguir aquilo que ele queria, ele acabou morrendo. Então nós não devemos jamais buscar o nosso socorro em nenhuma outra coisa. Pergunta mais uma vez aí para a pessoa aí: de onde vem o seu socorro? O que ela falou aí para você? Vem de Deus? Vamos voltar aqui, versículo 9, mais uma vez. Porquanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, nisso aqui, nós podemos ver a bondade e que nada pode se ocultar de Deus.
Agora, isso é motivo de alegria para uns e é motivo de tristeza para outros. Porque está dizendo aqui, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Aí tem uns que ouvem, aleluia, é isso aí, Senhor, passa mesmo, porque o Senhor tem que ver, não sei o que e tal. Tem outros que, poxa, é mesmo? Está passando aí? É mesmo? Deus vê tudo a todo momento? Aí nós podemos lá ver lá, a palavra que diz que o guarda de Israel, ele não dorme, nem toscaneja. Poxa, né? Não podia ter visto aquilo lá, aquele momento lá. Aí depende da obra de cada um, né? Jesus, ele escrevendo lá as igrejas lá, ele falou, eu conheço as tuas obras. Só que isso é motivo de alegria para quem está ouvindo a voz de Deus. Para quem está seguindo a palavra, isso é motivo de alegria. Ah, Senhor, o Senhor conhece, aleluia. Poxa, o Senhor é demais e tal. Mas para outro já ouve assim, já coça a cabeça, caramba, conhece as minhas obras. Ele sabe o que eu tenho feito. E aí já fica preocupado. Então, os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Então, Deus, Ele quer agir muito mais. Ele quer fazer muito mais. Mas nós não podemos achar que Deus, Ele é o nosso guia, e Ele é o nosso guia daquele jeito, onde eu sigo meus desejos e Deus vem lá atrás. Senhor, vem, Senhor é meu guia, o Senhor é meu guia. Não, o guia, Ele anda na frente. Tanto que, quando abriu-se o mar, Deus ia na frente. Deus, Ele ia na frente. Deus, Ele não ia atrás. Ele passou para trás lá para atrasar o faraó, né? O faraó lá perturbando o povo de Deus, querendo matar o povo de Deus. E Deus falou, vou fazer aqui uma zoeira aqui com os carrinhos de faraó aqui. Vou tirar a rodinha deles aqui. Tirou a roda deles lá, aquele desespero lá. Mas porque era Deus. Era Deus que já estava lá para poder guardar o seu povo, para poder livrar o seu povo. E Deus, Ele se mostra forte para aqueles que, na verdade, têm um coração nele. Aqueles que têm um coração perfeito nele. Por que que aqui nessa batalha que eu falei, de 2 Crônicas também 17, que é o próximo capítulo, que Josafá ele foi livre? Porque ele tinha um coração em Deus. Ele ali naquele momento ali, ele devia ter ouvido. E às vezes nós sofremos muito por não ouvir a voz de Deus. Josafá, se não fosse Deus livrando ele, ele iria morrer na batalha também. Mas eu digo para você que teve um outro camarada que ele estava no lugar errado, na hora errada, e Deus não pôde guardar ele. O nome desse rei era Acasias. Ele foi visitar o rei, e não era para ele estar ali. A revolta que se tinha ali naquele momento, ali não era contra ele. Era contra o filho de Acabe e contra Jezabel. Mas aí esse rei Acasias, ele está lá no meio lá. Por conta disso, lá no meio lá da vingança, lá no meio da batalha, ele acaba sendo morto. Porque ele era uma pessoa que ele não tinha um coração perfeito para com Deus. E aí, isso cria uma barreira. Por mais que Deus ele nos ame, por mais que Deus ele queira nos proteger, tem uma barreira que impede. Tem uma barreira, às vezes as pessoas pensam, poxa, é o pecado. Às vezes nós mesmos criamos as barreiras. Tem pessoas que elas querem viver uma vida de Tomé. Se eu não sentir, se eu não ver, eu não creio. Eu não acredito não. E aí ela cria barreira. Não tem nenhum impedimento no que se diz. Ela foge do pecado, ela é uma pessoa que ela está ali, ela busca a Deus, ela ouve a voz de Deus, mas no que se diz respeito de crer de verdade, de crer na sua forma ali, na totalidade do que é crer, ela acha, poxa, não, acordei hoje, poxa, acordei mal. Quem é que já acordou mal? Teve alguém aí que já acordou mal? Então, tem gente que é assim. Poxa, Deus não está comigo. Poxa, hoje Deus não está comigo, cara. Não senti assim que Deus está comigo, sabe? Tem gente que é assim. Aí ela vai criando a barreira. Aí, poxa, não, Deus não está comigo. Não, mas por que Deus não está contigo? Não, eu não estou sentindo Deus. E a palavra diz que o justo, ele vive pelo que sente e vive pela fé. E como é que a fé vai vir ao nosso coração? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir ter a fé, nós só vamos conseguir
estar aliançados com Deus, estar ali firmados em Deus com a fé. Mas para nós termos fé, é necessário o quê? Ouvir. E esse é um dos sentidos que Satanás, ele tenta de várias maneiras. Se tem 2 sentidos que eu posso dizer que possam ser os principais que Satanás tente, é o ouvido e a visão. Quando Sansão, quando os filisteus, eles conseguiram lá colocar as mãos sobre Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi vazar os olhos dele. Porque ele não ia ver. Se tem um inimigo nas costas dele, ele não ia conseguir ver. Não, tem um inimigo aqui nas minhas costas, ele não ia conseguir ver. Ele estava cego. Então, Satanás, ele tenta de várias maneiras. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele chegou a dizer, olha, vai ter um tempo que as pessoas, elas não vão suportar, elas não vão ouvir sã doutrina. Elas não vão suportar. Porque elas vão estar tão tomadas pelos seus desejos que aquela sã doutrina ali vai vir e vai confrontar elas. E tem pessoas que elas não aguentam confronto. Quando a palavra ela vem para confrontar, às vezes Deus usa pai, Deus usa mãe. Eu lembro que já teve uma situação que minha mãe ela falou assim, eu não quero que você vá para a rua. Aí eu fui para a rua. Aí eu fui para a rua, aquela coisa toda, para resumir. Tinha um valão assim, tinha um valão, eu correndo atrás de pipa, quando eu vi eu estava dentro do valão. Aí cheguei todo sujo em casa. O que foi isso? Ah, mãe, me sujei ali. Mas você sujou onde? Aqui dentro de casa não tem lugar para você se sujar assim? Então, tu estava ali fora ali, e aí já sabe, né? O que tinha voou. Na época foi soquete. Você já viu o Mira de mãe? Morava assim numa casa, era uma escada que descia, depois tinha a parte que descia assim de novo. Quando eu dobrei assim, para virar assim, ela tacou o soquete. E vai certinho. Aí certinho. Mãe é um instrumento de Deus mesmo para poder dar livramento para que nós sejamos guardados do mal, né? A própria palavra chega a dizer, filho, ouve a instrução da tua mãe, ouve os ensinamentos da tua mãe. Quantas vezes as nossas mães elas já foram usadas, e nós ficamos chateados com ela. Poxa, minha mãe não deixou eu fazer isso, não sei o quê. E na hora ficar revoltada da vida, não. Poxa, minha mãe não deixou, mas talvez hoje olhando para trás, caramba, minha mãe, ela me livrou de um mal tremendo. Talvez se eu tivesse ido por esse caminho aqui, talvez eu não estaria vivo, talvez eu não seria quem hoje eu sou. Eu sei que, às vezes, tem coisas que às vezes não é bom nós ouvirmos. Principalmente quando mãe fala, não faz. Aí vamos lá e fazemos. Aí resultado, quebramos a cara. Aí qual é a frase que nós ouvimos? Eu te falei. Eu falei para você que não era para fazer. Eu te avisei. Aí já viu quando é chato, você sabe que está errado, ainda tem ali aqueles cutucãozinhos ali. Eu falei para você, eu te falei para não fazer. Agora tá vendo? Agora aconteceu, agora você quebrou a cara. Tá bom, eu sei, fica quieto. Tá na hora. Só que não podemos ser assim com a palavra. Porque a palavra diz que todo aquele que desprezar a palavra, ele perecerá. O próprio salmista, ele chegou a relatar, ele escrevendo nos seus salmos, ele chegou a relatar: eu pereceria sem dúvida se eu não cresce. Se eu não aceitasse a palavra de Deus, com certeza eu pereceria. Então, a pessoa que ela despreza a palavra, com certeza ela vai perecer. Avançando aí, para a gente poder encerrar. Mais à frente também. Capítulo 20. Ninguém está com sono aí não, né? Ninguém está cansado não? Isso aqui não tem no nosso meio. Ninguém está com sono, ninguém está cansado. É bom que fica mais fácil, né? Todo mundo alegre, todo mundo ligado. Também versículo 1. Já acharam, né?
Então vamos lá. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e estes já estão em Hazazão Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Mas isso tem uma consequência. Por que esse povo agora eles se voltam para Deus? Porque eles tinham alguém que os levou até Deus. Alguém que os ensinou as leis de Deus. Nós podemos ver aqui nos versículos, nos capítulos anteriores, Josafá ele instituindo juízes. E ele chega até a dizer para esses juízes: tomem cuidado com tudo aquilo que vocês fazem, pois tudo aquilo que vocês fazem é em nome do Senhor. Aí institui lá os juízes, institui os sacerdotes, para que eles possam ir lá e ensinar as leis de Deus. E aí, agora sim, esse povo tem condições de chegar e clamar a Deus, de chegar e buscar a Deus. Mas essa atitude é decorrente a outra, deles terem ouvido. Porque se eles não tivessem ouvido, pode ter certeza, eles não estariam ali para querer buscar a Deus. Eles não buscariam a Deus. Eles não teriam o seu coração em Deus. Eles teriam o seu coração como o outro rei. Eles teriam o seu coração lá nas riquezas. Não, vou pegar aqui essa prata, vou pegar isso aqui, eu vou dar para esse outro rei aqui que ele vai me socorrer. Esse rei aqui, ele é o meu socorro, ele vai me socorrer. Ele vai me socorrer. Não, ele vai me livrar dessa, ele é meu amigão. Só que aquele rei, ele só pôde ajudar até certo ponto. Quando a doença surgiu, qual foi o socorro dele? Os médicos ajudaram? Não ajudaram. Por mais que tivessem se esforçado, mas não puderam ajudar. Porque Jesus, um dia ele vira para Marta e ele diz: é impossível ao homem, é possível a Deus. Tem coisas que, por mais que o homem se esforce, por mais que hoje a medicina se esforce, se não for Deus, e a nossa confiança deve estar somente nele. Jamais devemos ser daquele tipo: não, eu vou buscar em todos os meios possíveis. Tudo aqui, onde der, eu estou buscando. Tem o quê? Tem um tambor aí para me bater? Deixa eu bater aí o tambor aí. Deixa eu pegar um cigarrinho, esse deu um cigarro aí para me ver se vai me ajudar, não? Não devemos ser assim. Ah, deu tudo errado, e agora? Agora eu vou buscar a Deus para ver se eu resolvo alguma coisa. Não, não devemos ser assim. A nossa primeira atitude deve ser: eu vou buscar a Deus. Não, aconteceu tal coisa, e aí o que você vai fazer? Não, eu vou buscar a Deus. Não, mas tem que fazer agora. Não, eu vou buscar a Deus. É isso que eu vou fazer agora. Porque o meu socorro, ele não vem disso daqui. Ele não vem, o meu socorro, ele não vem do homem. O meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro, ele vem de Deus. Eu vou buscar a direção de Deus. Eu vou buscar tudo aquilo que Deus ele tem para mim. Eu vou buscar qual a direção que Deus tem para mim. Ah, não, mas fazendo assim você vai sofrer, assim você vai padecer. Não, então eu vou padecer por obedecer a Deus. Mas aquele que obedece a Deus, ele não padece. Aquele que obedece a Deus, ele não sofre. Ao contrário disso, ele é poupado do sofrimento. Mas para isso tem que ter disposição para ouvir. Para isso, nós temos que ter essa disposição para ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque há uma frase aí que muito se intitula aí fora, né? Todo mundo é filho de Deus. Isso é verdade? Não é. Filho de Deus é aquele que obedece a voz de Deus, né? É aquele que é guiado por Ele. Esse sim é filho de Deus. Agora, todo mundo é filho de Deus? Não, a palavra diz que todo mundo é criatura de Deus. Deus criou o ser humano. E até então, antes dessa pessoa aceitar Jesus, ela é criatura. Ela foi criada. Mas ser filho é só aquele que na verdade é aquele que aceita a correção do Pai. Também Hebreus 12 também diz isso. Que se nós não somos corrigidos, na verdade nós não somos filhos. Que o Pai, ele repreende, ele corrige o filho que ama. Ou seja, ele quer, por mais que a repreensão ela venha, por mais que desagrade, mas Deus ele quer nos poupar do sofrimento. Ele quer nos poupar da derrota. Ele quer nos poupar do fracasso.
Eu hoje contava para o pessoal do Aprendiz um caso, isso aconteceu há um tempo atrás. A pessoa, ela veio e falou assim, não, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que buscar, não sei o quê. Não, mas você vai deixar de congregar, você vai deixar de frequentar. Não, mas se eu não fazer, eu não vou poder ter um futuro bom, não sei o quê e tal. Por fim, essa pessoa, ela terminou frustrada, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha lutado, batalhado tanto para conquistar, e estava conquistando em Deus. Ela deixou de buscar a Deus e ela acabou perdendo tudo aquilo. Por fim, ela caiu no quadro de depressão. Todo um sofrimento que poderia ter sido evitado se ela tivesse ouvido a Deus. Se ela tivesse ouvido tudo aquilo que Deus tinha para falar com ela. Por mais que você olhe assim, você veja, poxa, eu estou perdendo. Não, você está ganhando. Por mais que hoje você olhe assim, não, eu estou perdendo aqui. Não, mas Deus tem muito mais para te dar. Deus, Ele tem muito mais para acrescentar. E a palavra diz que a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Quando a bênção vir no momento certo, no momento que nós estivermos preparados, pode ter certeza, essa bênção ela vai acrescentar. Essa bênção, ela não vai vir para tirar de você. Deus, Ele não quer tirar, Ele quer acrescentar. Tanto que Jesus, Ele disse que aquele que crê e aquele que segue, que Ele vai tirar alguma coisa, não, Ele disse, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Até nisso nós somos acrescentados. Até nisso nós recebemos, até nisso nós ganhamos. Por mais que, às vezes, as pessoas lá fora, pela ótica delas, elas olham assim, não, mas se eu ir para a igreja tem que deixar de fazer isso. Elas só olham só essa parte que é igual o Saul. Saul, você vai para a guerra e vai matar todo mundo. Você vai matar todo mundo, você não vai perdoar ninguém. Aí Saul fala o quê? Tá bom, vou lá. Aí vai para a guerra, chega lá, e vê lá aquela cabra toda suja, e vê lá aquela cabritinha mirradinha, aí vai lá e faz o quê? Mata esse troço aí. Mata isso daí. Não, eu vi aqui um pangaré aqui. Mata esse pangaré aí também. Quero saber disso não. Não, Saul, tem aqui uma ovelha bonita aqui, cheia de lã. Tá branquinha. Não, essa aí você guarda. O que é isso? Isso aí você guarda. Isso aí a gente vai oferecer a Deus. Não, achamos aqui o rei. Não, guarda o rei. Ok? Não mata o rei não. Aquilo que era agradável aos olhos dele, ele queria. Mas o surradinho, o pangaré, a ovelha mirradinha, isso aí não, isso aí manda matar. Não, tem aqui o camarada aqui que ele pode te ajudar aqui, ele vai te dizer onde está o ouro. Então, guarda isso daí. E o outro lá, o outro não presta para nada, então mata ele. A palavra que ela é aceitável aos nossos ouvidos, essa é fácil de receber. Mas e quando a palavra ela vem para confrontar? E quando a palavra ela vem contra um princípio nosso, contra a nossa vontade? E aí? Quem é que nós ouvimos? Pergunta mais uma vez para a pessoa aí, de onde vem o seu socorro? Pergunta agora para a pessoa do outro lado aí, de onde vem o seu socorro? E aí, o que ela falou para você? Falou nada. Nosso socorro vem de onde? Vem de Deus. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Isso aqui é uma atitude que todos nós devemos ter. Se pôr de pé em meio às batalhas. Não se prostrar, desista. Está lá o familiar que não é de Jesus. Não, nós vamos vencer e tal. Nós vamos vencer, a pessoa vai sair dessa situação aí. Aí está o crente, não, desisto. Deixa essa situação para lá, a gente está vencido mesmo. Deixa para lá. Poxa, coisas da vida, não? Devemos ser aqueles que vão se colocar de pé. Aqueles que, mesmo que o mundo diga, não, todo mundo está sendo derrotado, está aí a crise aí, está acontecendo tal coisa, não, comigo não vai ser assim não, comigo vai ser diferente, eu estou me colocando aqui de pé aqui, eu estou dizendo que vai ser diferente. Foi a atitude de Josafá. Aí versículo 6, a oração dele, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder,
e não há quem te possa resistir. Eu gosto de uma tradução que diz que, de modo que não há quem te possa resistir. Versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Versículo agora, pula agora para o versículo 11. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, nosso Deus, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Completa aí, o que ele falou? Porém os nossos olhos estão postos em ti. Aonde estava o socorro de Josafá? Estava nos carros de guerra. Estava nos reis que poderiam ajudar. Estava nos seus soldados. Não. Estava no Senhor. Eu particularmente, eu gosto desse versículo 12, quando surge uma situação, eu sempre lembro desse versículo, que ele diz, não temos força para lutar contra essa grande multidão, não sabemos o que fazer, mas aí vem o principal, porém os nossos olhos estão postos em ti. Deus, a nossa confiança está no Senhor. Mas para ele fazer toda essa confissão, fala, poxa, o Senhor deu essa terra a Abraão, teu amigo, por herança. Para eles fazer tudo isso, eles tinham que conhecer a lei. Eles tinham que conhecer aquilo que Deus tinha dito a respeito deles. Se eles não conhecessem, eles teriam perecido. Porque como é que eles iam crer se eles não iriam estar ouvindo a voz de Deus? Então, devemos ouvir a voz de Deus em todo tempo, em todo momento. Ah, mas não é agradável a voz de Deus. Não é aquilo que eu queria ouvir. Mas ouça. Talvez lá na frente, talvez hoje você não entenda, mas lá na frente você vai ver que Deus, ele verdadeiramente é bom. Para a gente poder encerrar, Salmos 73, vou ler só um versículo só, versículo 1. Hoje é o dia do versículo 1, né? Salmo é fácil de encontrar, né? O último livro da Bíblia, né? Tá lá no final, né? Tá amarrado, gente. Tá no meio da Bíblia. Salmo 73. Acharam? Versículo 1. Verdadeiramente, bom é quem? Bom é Deus para com Israel. Para com quem? Com quem? Com os limpos de coração. Então Deus ele é bom para com os limpos de coração. Para os maus, o que Ele quer? Ele quer que essa pessoa, ela ouça a sua voz. Porque Ele também quer ser bom para aquele que está no pecado. Ele também quer ser bom para aquele que está no erro. Ele quer ser bom para com todos. E a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas infelizmente aqueles que não ouvirem a voz de Deus, infelizmente não vai poder provar dessa salvação. Não vai poder provar daquilo que Deus tem para ela. Porque ela não está ouvindo. Porque ela não está dando condições para que Deus possa agir e mostrar a sua bondade na vida dela. E Deus, ele só pode estar, como nós lemos lá no início, ele só pode estar com aqueles que estão com ele, daqueles que estão em obediência à palavra dele. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Vamos nos colocar de pé. Verdadeiramente, quem é bom? Deus é bom. Talvez tem pessoas aqui que cada um sabe aquilo que Deus fala no seu coração. Eu não sou o Espírito Santo, também não vou ficar especulando aqui o que Deus tem falado ao seu coração. Porque a palavra diz que no dia do juízo cada um dará conta de si mesmo. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Então cada um sabe aquilo que Deus fala dentro do seu coração. Ah, Deus não tem falado comigo, então, se a palavra não tem falado ao seu coração, Deus ele repreende o filho que ama. Se ele não tem falado, hoje ele falou. Ah, falou o quê? Ouça a voz de Deus. Simples.
ouvindo a voz de Deus, nós vamos evitar todo o sofrimento. Amém?